Seja muito bem-vindo, prezado ouvinte, para mais uma meditação sobre a Palavra de Deus, pensando especialmente em acontecimentos da atualidade. O nosso tema específico é qual será o fim dessas coisas. Continuamos hoje com o estudo que já foi iniciado anteriormente e queremos ver nessa segunda parte, então, a continuação dessa abordagem. Nós vemos que o profeta Daniel teve uma visão sobre os tempos finais, onde no capítulo 12 ele vê especialmente acontecimentos relacionados com o povo judeu e o começo ou a grande tribulação do povo judeu. Ele queria saber qual será o fim dessas coisas. Certamente nós também gostaríamos de saber o que vai acontecer no futuro. Nós vimos três fatos básicos. A luta dos tempos finais é de natureza espiritual. Não devemos pensar que aquilo que acontece hoje em dia é apenas uma questão política ou de saúde. O inimigo está lutando. Em segundo lugar, o povo de Deus passa por tempo de angústia. Mas, em terceiro lugar, os que têm o seu nome no livro da vida serão poupados da destruição, não da aprovação, mas da destruição. Nós falamos já sobre os sinais dos tempos finais, onde a Bíblia aborda a questão como sendo semelhante a dores de parto. A Bíblia cita guerras, fome, pestes, falsos profetas, iniquidade, catástrofes e assim por diante. E tudo isso é comparado com sinais de dor de parto. A dor de parto começa suavemente e vão aumentando cada vez mais. Na questão dos sinais, nós podemos ver por gráficos que nos últimos anos houve um aumento rápido e drástico em várias dessas áreas. Quando ele fala sobre terremotos, quando ele fala sobre sinais na natureza, catástrofes, quando fala sobre mortes e assim por diante. Então, muita coisa está acontecendo num nível muito acentuado em nossa época. Então, as dores de parto ainda não são o fim. O próprio Senhor Jesus disse, ainda não é o fim. Quer dizer, ainda não é o governo do anticristo. São acontecimentos na época, na igreja, pelo menos em boa parte, nós como igreja estamos passando por essa situação. Nós vimos que o anticristo vai fazer uma aliança por 7 anos com muitos, especialmente judeus, mas isso é apenas uma aliança. Somente nos últimos 3 anos e meio ele vai agir como assolador e também vai poder ter o governo de fato só durante esse período de 3 anos e meio. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Isso é 3 anos e meio de governo total. Ainda não é o fim. E a Bíblia diz em 1 Pedro 4,17, porque já há tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A Bíblia nos promete que Deus vai nos livrar, ou Cristo vai nos livrar da ira vindoura, mas isso não significa que ele vai nos livrar da disciplina nos tempos finais, e muitas igrejas precisam de um profundo arrependimento dos seus pecados. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então a ira de Deus sobre a humanidade perversa vem. Mas a Bíblia diz, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então Deus vai nos poupar do pior, mas isso não significa ausência de dificuldades. Então, qual será o fim destas coisas? Hoje queremos ver, em primeiro lugar, o que é que provoca a ira de Deus. A Bíblia fala em várias passagens sobre a ira de Deus e queremos ver hoje quais são ou qual é o fato principal que provoca a ira de Deus. E sobre isso nós vamos ler então em Apocalipse 14, 6 e 7.
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Nota aqui, quando o anjo chama o povo mais uma vez ao arrependimento, ele cita algumas questões específicas. Em primeiro lugar, temei a Deus e dai-lhe glória. Isto é o ponto crucial em toda a questão da rebelião das pessoas contra Deus. E, em segundo lugar, ele cita ainda nesse verso, e adorai-o. O homem foi criado para glorificar a Deus. Isaías 43, verso 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória. Eu os fiz e também, eu os formei e também os fiz. Isaías 43, verso 7. Então, nós somos criados para glorificar a Deus. Esta é a razão suprema da nossa existência. E quando o anjo está chamando todas as tribos, povos e nações para adorar e para louvar ao Senhor, ele está chamando para o arrependimento, porque a humanidade abandonou esta razão da sua existência. A humanidade não adora, no sentido geral, a Deus e nem está louvando Ele. Então ali está a razão principal dos acontecimentos que estão por vir. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser caracterizada por uma vida que glorifica a Deus. Você tem o hábito de dar graças a Deus antes das refeições, reconhecendo que Deus é o doador de toda boa dádiva? Você tem o hábito de se ajoelhar perante o Senhor e adorá-lo na beleza da sua majestade? Toda a criação foi feita para a glória de Deus, mas do homem de uma forma toda especial. E quando o anjo, já nos tempos finais, chama as nações ao arrependimento, ali está a questão principal, a falta de adoração a Deus. Também Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, todas as boas obras devem ter essa finalidade de levar as pessoas a glorificar a Deus. Esta é a nossa razão de existência. Mas a maioria das pessoas não tem vivido para essa finalidade. Vamos ver dois exemplos. O rei Nabucodonosor, rei do grande império babilônico. Nós lemos sobre ele dizendo, falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Note como ele construiu uma grande cidade para sua própria glória. Deus havia determinado que ele devia fazer tudo para a glória de Deus. Ele decidiu, eu vou fazer para a minha glória. E o texto continua relatando, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de dentro dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te a comer erva como os bois, e passar-se a 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi tirado entre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas de águia e as suas unhas como as das aves. Mas, depois de 7 anos, Nabucodonosor recuperou o entendimento e reconheceu o seu grande erro. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Se Deus aplicasse o mesmo critério e a mesma punição para os governantes de hoje, haveria sem dúvida muitos governantes pastando junto com os animais. Mas Nabucodonosor, ele glorificou a Deus, ele glorificou ao que vive para sempre e cujo domínio é um domínio sempre eterno. Outro exemplo temos no Novo Testamento, do rei Herodes. O rei Herodes tinha tido um atrito com uma população, estavam brigados, então os fenícios queriam fazer a paz com ele. Então a Bíblia diz, num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele lhes fez uma prática e o povo exclamou, voz de Deus e não de homens. As pessoas, para agradá-lo, disseram que era Deus que estava sentado ali e falando ali. E o texto dá o resultado disso, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Realmente, a pessoa que não dá glória de Deus perde a razão da sua existência, perde a razão da vida para a qual foi criado uma vez por Deus. A Bíblia nos mostra que esse é o estado geral de grande parte da humanidade. Romanos capítulo 1 trata desse assunto, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Então, esta é a realidade da maioria da população do mundo. Não glorificam a Deus. Sabem na realidade que Deus é o Criador, mas não o glorificam. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Quando a pessoa passa de adorar o Deus verdadeiro, logo arranja substitutos para adorar. Então se cria imagens para representar divindades, e então a pessoa se ajoelha diante dessas imagens, em vez de adorar o Deus verdadeiro. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Satanás, uma vez pecou, ele era um anjo perfeito, mas ele não suportava ver Deus sendo glorificado, e ele também queria receber glória. Então ele disse, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O homem não quer se submeter para ser um adorador de Deus. Quantas pessoas hoje estão querendo estabelecer os seus tronos para receberem glória e não querem se submeter ao domínio do Deus Todo-Poderoso. Nós lemos a respeito do profeta Amós pregando para Amazias, e depois então de falar o juízo de Deus que ia vir sobre Israel. E depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante não profetizas mais,
porque é o santuário do rei da casa e casa real. Pessoas não querem ouvir mensagens de exortação, de condenação ao pecado. Vai ter, não pregue mais para mim. É realmente muito mais fácil falar sobre a graça, a bondade, o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus, anunciar coisas boas que vão acontecer no futuro, mas como servo de Deus, as pessoas precisam falar a verdade. E a Bíblia nos mostra o que vai acontecer no futuro e precisamos reconhecer que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele está irado com a pecaminosidade do povo. Nós lemos um chamado de arrependimento, já lemos esse texto antes, e viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Este é um apelo para arrependimento. Esse apelo ainda vai ser feito já no tempo da tribulação. Deus ainda chamando mais uma vez ao arrependimento. A Bíblia usa mais de 80 vezes a expressão eu sou o Senhor. É Deus sempre querendo chamar o povo de volta para si, para adoração a Ele. A Bíblia mostra que as pessoas que não vão adorá-lo vão sofrer as consequências. Porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Deus está mostrando em nossos dias para os governantes do mundo inteiro que Ele é o Senhor. Independentemente da origem desta pandemia, o fato que está acontecendo sob a permissão de Deus, para Deus mostrar que Ele é o Senhor. E a Bíblia usa essa expressão, eu sou o Senhor, em dois sentidos. Uma vez para anunciar proteção e bênçãos para aqueles que lhe são fiéis. Por outro lado, para anunciar condenação e castigo para aqueles que se afastam de Deus. Cada pessoa precisa escolher se quer viver uma vida para a glória de Deus ou se quer ser rebelde contra Deus. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Mesmo Deus punindo a humanidade, não há arrependimento. Nós temos visto em muitos lugares muitas manifestações de solidariedade, que é algo muito bom. Temos visto até algumas autoridades pedindo a proteção de Deus, porém eu não tenho visto em nenhum país um chamado ao arrependimento do pecado. E Deus chama as pessoas para se arrependerem, e as pessoas querem sim a libertação de Deus sem um arrependimento. E por isso é muito importante que saibamos que áreas Deus está abordando. A razão geral, principal, é o fato de que as pessoas se afastaram de Deus e não querem viver para a glória de Deus, mas esta decisão resulta em outras consequências no comportamento das pessoas sobre as quais queremos falar ainda nos próximos estudos. E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação,
nem dos seus furtos. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Note, Deus chama as pessoas para voltar para a razão da sua existência, para glorificá-lo, e a Bíblia mostra que Deus usou uma série de castigos, de punições, mas a reação foi: não se arrependeram para lhe darem glória. Uma situação triste que vemos hoje também na atualidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, mas não se arrependeram. Conforme o relatório publicado hoje, dia 25 de abril de 2020, as mortes por coronavírus no mundo já chegam a 200 mil. Enquanto isso, Deus está dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. E nós vemos a mesma reação que vai haver no tempo da grande tribulação: não se arrependerem. O arrependimento muitas vezes deve começar no meio cristão. Há muitos cristãos que querem as bênçãos de Deus, querem entrar no céu, querem Cristo como seu Salvador, mas não como Senhor da sua vida. A Bíblia mostra isso em Mateus capítulo 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 1 Pedro 3,15. Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, Cristo deve ser reverenciado como Senhor, como aquele com quem nós temos compromisso de obediência. E isto é lamentavelmente uma realidade, que muitos cristãos querem ser senhores da sua própria vida. Querem sim entrar no céu, mas não querem ter um compromisso de obediência. O arrependimento deve começar pela casa de Deus. Mas a Bíblia nos traz preciosas promessas também. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se nós realmente estivermos vivendo uma vida de consagração a Deus, podemos ter certeza: Ele é nosso Deus, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos sustentar. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Estamos vivendo dias de angústia. Deus está dizendo: invoca-me, e eu vou te livrar, e você vai me glorificar. Na sequência desses estudos, na próxima lição, queremos falar sobre consequências na vida de quem troca a adoração a Deus por outros objetos de culto. E vamos entrar em algumas áreas que realmente provocam a ira de Deus quando praticadas. Por isso, quero convidá-la desde já para assistir também o próximo estudo. Dentro de alguns dias podemos postar mais um estudo. Muito obrigado por ter assistido esse tempo de meditação, e que Deus possa nos ajudar para que possamos realmente viver para a glória de Deus, em submissão a Ele, tendo Cristo como Senhor da nossa vida, sendo um testemunho perante o mundo que está perdido. Que Deus nos abençoe e proteja. Amém.